Paz de Cristo a todos, tudo bem? Meu nome é Anderson, presbítero pela misericórdia de Deus, e eu queria trazer hoje para vocês e para mim também, talvez a mensagem mais marcante que Deus tenha me dado nesses 20 anos de ministério, de ministração. E eu peço para que você não adiante este vídeo, não pule esse vídeo, não vá até o final, e se você puder, né? Talvez você não tenha a chamada, não tenha a ousadia, ou você não seja da área de ministração, mas existem outras formas de ministrar. E como que é? Divulgando ministração de outros. Então, se você puder, coloque essa mensagem para os seus grupos de redes sociais, nos seus status, nos seus stories, para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Eu não estou preocupado com mídia, mas eu estou preocupado que essa mensagem chegue no maior número de pessoas. Eu fiz um propósito com Deus que eu estaria trazendo uma mensagem pelo menos uma por dia, mas eu tenho ficado muito cansado nesses últimos dias e não tenho conseguido, mas hoje eu fiz um propósito, fiz todo um itinerário, já estou para sair, mas antes Deus falou, grava isso, nem que eu publique depois, mas grava. Então, hoje é sábado, eu acho que dia 15 de abril, sei lá, ou 14, alguma coisa assim, sei lá. Vou trabalhar ainda hoje, vou fazer outros compromissos hoje, mas essa mensagem precisava ser ministrada. E até o final do dia eu vou subir ela para o YouTube, tá bom? Então eu conto com a sua colaboração. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, compartilhe, tá? Vamos lá. Qual que é o título dessa mensagem? O maior pecado de todos. Pesado? É, mas é verdade. E por isso eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, no verso de número 15 e 16, tá bom? Vamos lá, e vai dizer assim a Bíblia: ficarão de fora, ou seja, não serão salvos, os cães, e aqui vai dar uma série de fatores que vai condenar uma pessoa. Ficarão de fora cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete mentira. Você viu que foi falando, ó, ficarão de fora os, plural, um monte de gente. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. E aí eu dou uma pausa para o verso de número 16, porque é o versículo mais importante desse texto, aqui para o que Deus quer falar conosco nesse dia. Eu, tá? Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu, de novo Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo se referindo à pessoa dele. Ele trouxe alguns atributos que vão condenar as pessoas, que vão levar pessoas ao Hades, a condenação interna, ao inferno. Depois ele fala da pessoa dele. Por que ele está falando da pessoa dele e ele se refere a eu? E aí eu vou trocar aqui de aparelho só para vocês entenderem. Por que ele fala isso e por que essa mensagem? Né? Eu não vou ficar aqui explicando o que são os cães, os que são os feiticeiros, os que são os idólatras, não vou falar nada disso, porque o que eu vou falar aqui é o suficiente para você entender a contextualização deste texto. Evangelho de João, no capítulo de número 1, vai falar assim, ó, no princípio passado, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tá? Algumas pessoas não acreditam na trilogia e é uma baita de uma bobagem, uma baita de uma heresia, eu não quero falar disso, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito, se fez. Nele estava a vida. Em João 14,6 vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, eu quero encurtar aqui a leitura para ganhar tempo na contextualização e na explicação do que Deus colocou no meu coração, e Ele vai falar contigo, e é muito importante isso. Vamos lá. E eu vou trazer alguns versículos bíblicos para fortalecer isso daí, tá bom? Isso aqui não está sujeito à discussão. Eu vou deixar os comentários, se você quiser falar alguma coisa, tá, não tem problema, mas é ministração isso, tá? Não é um debate bíblico. Lá no final, quando Jesus Cristo fala eu e eu, depois ele volta aqui no livro de João, capítulo de número 1, falando do verbo, a conjugação do verbo, né? Nós sabemos que existem vários tipos, mas tem
Passado, presente e futuro, e esses são os padrões. E lá em Hebreus vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que ele é o verbo, porque ele está em todas as conjugações. Passado, presente e futuro. Mas quando fala de Cristo, que ele fala da pessoa eu me tremo todo, eu já estou começando a ficar nervoso aqui, porque é muito forte o que Deus colocou no meu coração. E há muito tempo que Deus falou para mim, para que trouxesse essa mensagem, e eu tenho me resguardado. E muitas vezes até se acovardado. Mas é a hora. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, então é a hora. Vocês vão se lembrar que quando Deus se apresentou na primeira libertação do povo de Israel, no que diz respeito, não vou nem falar da arca, né? Até porque o próprio Cristo é a arca, mas eu quero falar de uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, que é o principal, que representa, né? Que é representado por Moisés, né? Que é representado pela primeira lei. Como é que Moisés, que foi o porta-voz da primeira lei, se apresentou diante de Deus? Se apresentou de uma forma natural de homem, e Deus falou para ele: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, né? E aí vamos fazer um monte de explicação sobre as alparcas dele. Não quero falar disso, eu quero falar de que quando Deus falou com Moisés, e Moisés, ele estava ali atento a tudo que Deus falava, mas Moisés teve uma preocupação: olha, ninguém vai acreditar em mim, porque eu sou um homem natural, eu sou qualquer um, assim como muitos não acreditam no que eu estou falando aqui. Em Isaías 53 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, né? Porém, quando Moisés, ele fez tudo isso, ele falou: tá, então Deus, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo? E a resposta de Deus: e tu dirás, o eu te enviou. O eu te enviou. O eu. Lembra lá de Apocalipse, capítulo 22, verso 16? Eu. Quando se fala do eu, está falando no singular. Quando você pega o Antigo Testamento, no capítulo de número 4, se não me falha a memória, é 4, que vai falar do capítulo 4, não, capítulo 20, que vai falar dos 10 mandamentos. O que você vê nos 10 mandamentos? Você vê um padrão de pessoas que Deus queria para a humanidade. O padrão de pessoas que Deus queria para a humanidade. Qual que era o padrão de pessoas? Eram pessoas que seguissem aquelas leis. E seguindo aquelas leis, estaria tudo certo, estaria tudo bem. Ainda que Deus sabia que o homem não conseguiria cumprir aquelas leis. O próprio Pedro uma vez tomou a palavra, falando lá com o sebo da qualidade, e falou para Cristo: é muito pesada essas leis, quem poderá subsisti-la? É isso mesmo, capítulo de número 20 vai falar dos mandamentos. Então, quando se fala de mandamento, não é uma coisa que está sujeito a discussão, a debate, a réplica, a tréplica, não, é ponto. E aí Deus, ele começa lá dando as leis para Moisés e fala: olha, vamos lá, a primeira de todas, amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, somente a Ele prestará culto, ponto. Já está dizendo que o único eu é Deus. Eu quero dar méritos aqui, e eu quero dar créditos aqui ao pastor Jairo Magalhães, pastor Jairinho. Eu conheci centenas de pastores na minha vida. E uma das coisas que mais me desmotivou na igreja foi o evangelho singular, o evangelho egoísta, o evangelho que prega singularidade. A salvação é individual. Se teu marido não quer vir, venha você. Se o teu filho não quer vir, venha você. Se tua mulher não quer vir, venha você. Faça a tua parte, esquece os outros. Se a pessoa que está do teu lado não dá glória, dê você. Se a pessoa não quer louvar, louve você. O evangelho singular. Isso me afastou das igrejas. E quando eu comecei a conhecer a igreja do pastor Jairo, ele prega completamente diferente disso. E eu não estou fazendo apologia a igrejas não, mas é porque dá honra a quem tem honra. E ele prega exatamente o que eu tentei nesses 20 anos em igrejas pentecostais pregar, que é o evangelho coletivo. O evangelho coletivo, a salvação coletiva, a multiplicação, o Deus da multiplicação. É o que eu tenho tentado pregar. Mas eu tenho escutado muito, e é difícil você correr contra a maré. E ali quando Jesus Cristo ele fala de eu, que ele é o uno trino Deus, mas quando ele fala na pessoa eu, ele está atribuindo toda a honra, majestade, poder e autoridade de condenar e salvar a ele.
Mas existe alguém muito importante nessa conotação de salvação e condenação, que é o quê? Você. Porque a única coisa que te separa de Deus é você mesmo. E Isaías falou, né? Que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o Senhor. Paulo ele vai dizer que nada nos separará do amor de Deus, mas quando Paulo ele vai falar disso, ele vai falando por quê? Porque ele está falando da libertação do pecado, que o pecado nos afasta de Deus, a ausência do pecado nos aproxima de Deus. Quando Moisés ele recitou os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, eles vão girar em torno de 2 mandamentos, que depois Jesus Cristo resumiu em um mandamento. Eu tenho uma ministração aqui no meu canal falando dos que ninguém será salvo se não cumprir o segundo mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo foi lá e pegou isso aí e falou, não, o povo não está entendendo bem, então eu vou dar um novo mandamento para eles. O novo mandamento não é descaracterizar os outros, é um novo. Amar os outros como eu vos amei. Aí ele traz o eu de novo. E dificilmente você vai ver a palavra eu entrando na Bíblia. Dificilmente você vai ver essa particularidade nos apóstolos, nos discípulos, em profetas, sacerdotes. Não. Por quê? Porque quando Moisés perguntou, quem foi que me enviou? Eu estou falando ali, diga que o eu te enviou. O eu sou te enviou. Então, Anderson, diz para mim, qual é o maior pecado de todos? O maior pecado de todos é a usurpação do nome de Deus, da cadeira de Deus. Todas aquelas características que foram atribuídas a um condenado no versículo de número 15 do livro de Apocalipse, está falando, são atributos voltados ao diabo e aos seus adeptos. Eu faço uma pergunta para você. Quem foi levado ao céu? Cristo, Jesus, ponto. Creio que ninguém tem dúvida disso. Quem foi condenado ao inferno, biblicamente falando, você conhece? Quem foi lançado ao inferno, de acordo com a Bíblia, você conhece alguém? Eu sei que passou um monte de nome na tua cabeça, mas prove, biblicamente falando. Paulo falou de 2 homens que foram condenados, tá, isso não prova que eles foram para o inferno. O que prova biblicamente que foi para o inferno é o diabo. É o diabo. E a Bíblia vai dizer que, em João 8,44, que ele é o pai da mentira. E ali, no versículo de número 15 do Apocalipse 22, vai dizer que ficarão de fora os mentirosos. Ou seja, todo aquele que carrega consigo os atributos de Cristo, vai para o céu. Todos aqueles que carregam os atributos do diabo vão para o inferno. Jesus foi para o céu, o diabo foi para o inferno. Quem fizer o que Jesus Cristo fez vai para o céu. Quem fizer o que o diabo fez vai para o inferno. E muitas vezes as pessoas não entendem o que o diabo fez. Jesus Cristo diz, eu vi Satanás sendo lançado por terra. Olha o eu de novo. E aí o que o diabo fez? A Bíblia vai dizer que o que ele fez foi o quê? Querer se igualar ao Altíssimo, querer sentar na cadeira do Altíssimo, querer fazer o que o Altíssimo fez. Jesus Cristo atribuiu a ele o eu. Mas Jesus Cristo ele só atribuiu esse eu a Deus depois que ele cumpriu os mandamentos que Deus deu para ele. Que está lá em João também, capítulo 3, verso 16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para trazer a mensagem de salvação. E Jesus Cristo não ficou falando de condenação, não. Quando ele veio para a terra, ele só falou de salvação. Vos é chegado o reino de Deus, vos é chegado o juízo de Deus, vos é chegada a mensagem de Deus. E começou a trazer mensagens de Deus, mensagem de salvação. Ou seja, se você seguir Jesus Cristo, vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É simples fazer o que Jesus Cristo fez. Aquele que não renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua coisa, de forma alguma vai entrar nos céus. Ou seja, Jesus Cristo é provado que foi para o céu pelos seus feitos. Mas nós não vamos ser salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça. Cuidado! Porque Jesus Cristo, ele deu o caminho, ele deu o itinerário para você ser salvo. E não fica sentado na tua cadeira esperando ser salvo se você não seguir o caminho. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você não for por esse caminho, for pelo outro caminho, você vai ser condenado. E qual é o outro caminho? Querer
fazer tudo aquilo que Jesus Cristo falou para você não fazer. Lá no começo, Gênesis, quando Deus criou o homem, ele falou, não é bom que o homem viva só, olha a singularidade, caindo por terra. Façamos para ele uma ajudadora, uma adjuntora, uma pessoa que vai auxiliá-lo, uma pessoa que vai estar com ele, uma pessoa que vai estar do lado dele, uma pessoa que vai fazer com que ele seja aquilo que nós queremos que ele seja. E aí, de repente, você vai ver muitas... Olha, eu não quero entrar muito nesse mérito para não criar polêmica, mas tem muita gente falando, não, eu quero ser igual a ele. Mas Jesus Cristo falou que é para ser alguém, para auxiliar ele, não era para ser igual a ele. E nós estamos crescendo, vendo o mundo sendo condenado pelo excesso de modernidade. Está lá, o Daniel falou disso, Jesus Cristo no livro de Mateus capítulo 24 falou disso, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Daniel falou que a tecnologia falou que chegaria, e essa tecnologia só está trazendo mal, porque quanto mais os teus olhos carnais são abertos, mais os teus olhos espirituais são fechados. Quanto mais os seus atributos físicos humanos são aguçados, mais os seus atributos espirituais vão caindo por terra. Por quê? Porque a carne ela contende com o espírito e vice-versa. E o teu espírito, ele é um espírito que ele nasceu puro, santificado, limpo. Quando você nasceu, quando você foi gerado, você era santo, você era puro. Ah, mas Davi ele falou que do pecado me concebeu a minha mãe. A mãe dele não era ele. Você entendeu? A mãe dele não era ele. Do pecado me concebeu a minha mãe. Não foi ele que era pecador. Tá? Cuidado que isso é uma figura poética, uma linguagem poética de Davi. Davi ele estava confessando o teu pecado, estava falando do seu pecado lá no livro de Salmo 51, estava falando do seu pecado, tal, e aí ele traz uma licença poética falando, do pecado me concebeu a minha mãe. Davi não era nascido para saber o que a mãe dele fez, então ele está orando a Deus, ele está se rasgando diante de Deus. Não fica pegando as orações alheias para querer contextualizar. Livro de Salmo é um livro de cânticos, orações. Tá? Então ele está trazendo uma licença poética e falando disso daí porque ele está falando para Deus, Deus, eu estou reconhecendo o meu pecado, eu estou reconhecendo as minhas transgressões, eu estou dizendo que eu sou pecador desde quando eu nasci, entendeu? Mas é uma licença poética. E ele está atribuindo, ele está falando para Deus, Deus, olha, limpa a minha vida, purifica a minha vida, eu reconheço que eu fiz cagada pra caramba, eu reconheço que eu pequei pra caramba, mas eu estou te pedindo uma coisa, não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Meu Deus, então, o que ele está fazendo é isso, ele está trazendo a presença de Deus de volta para a vida dele, reconhecendo os seus pecados, suas falhas, porque ele não quer estar enquadrado lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 15, de que ficarão de fora. Eu não quero ficar de fora, eu abro mão de tudo, mas eu não quero ficar de fora. Eu quero essa salvação para mim, eu quero essa vida de santidade para mim, eu quero estar dentro daqueles que serão não só chamados, mas serão escolhidos. Eu quero estar, Senhor, dentro daquele povo que um dia vai te adorar olhando nos seus olhos, que serão servidos a ser pelo Senhor mesmo. Eu quero estar diante desse povo, eu quero estar com esse povo. Eu abro mão de qualquer coisa desde que eu esteja com esse plano de salvação enquadrado, voltado para a minha vida. Era o que Davi falava no Salmo de número 51. Ponto. Ele não queria ser condenado. Ele perderia tudo, mas não queria perder a salvação. Então você não quer perder a salvação? Tira essa atribuição de eu para você. Porque essa atribuição de Deus é dele. Deus não abre mão da sua glória. Deus não abre mão da sua magnitude, da sua majestade. Essa geração egoísta, singular, que está se formando, que está se constituindo, que está aprendendo com sociólogos, filósofos, psicólogos, esquece tudo. Desliga do celular, não mande mensagem, não fique mendigando afeto nem carinho, se isole um pouco, fique um pouco sozinho, saia da multidão. Você precisa ser amante de si mesmo, você precisa se amar, você precisa isso, é tudo voltado a você. Os pregadores que têm se levantado, têm se formado, é tudo voltado a você. Os psicólogos ensinam que você tem que voltar a você. E é tudo você. E a Bíblia vai dizer não, porque não é sobre você, é sobre vocês. Você sabia que tudo que Deus deu foi sobre medida? Deus deu muito dinheiro para um e poucos para outro. Por quê? Porque esse que tem pouco tem que aprender a conquistar o que o outro tem. O que tem muito tem que aprender a dividir com o que não tem. Porque o que Deus deu foi a medida certa. Mas essa administração você pediu.
Quando você abriu mão junto com Adão, lá no Éden, te falou, não quero não. Eu sei que o Senhor me deu todas as árvores para comer, mas eu quero aquela. Lembra? Singular. Eu sei que o Senhor me deu, falou que era para eu comer de todas, menos naquela, mas é aquela que eu quero. Singular. O Deus era o Deus do plural, mas Adão quis a singularidade. E aí veio Eva para dar aquele empurrãozinho nele e falou assim, olha, eu sei que Deus falou que não era para você comer dessa daí, mas tô sabendo aí por uma serpente que o negócio não é bem assim não. O que vai acontecer é que assim, se a gente comer daquela fruta lá, nós vamos ser igual a ele. Nós vamos ter o poder de decisão, nós vamos poder escolher, nós vamos poder fazer o que a gente quer. Deus não vai mandar mais em nós. Agora é nós que vamos fazer, agora é nós que está no comando, os velhos são ultrapassados, agora é a nossa geração, é a nossa vez. Esquece Deus, esquece esse plano de salvação dele, porque o paraíso é nosso. Você já experimentou de tudo, só não experimentou dessa, então vai nela, vamos nela, eu tô contigo. Deus me mandou aqui, e foi para te auxiliar, porque se depender de você, Adão, quanto tempo você está aqui e você nunca tocou naquela fruta? Quanto tempo você está aqui e você nunca pensou, nunca passou pela tua cabeça experimentar dela? Aí teve que vir eu para te dar esse auxílio. Então agora é eu e você. Pode deixar que, se ele perguntar, tamo junto aí, Igual Ananias e Safira. Cuidado, viu, casalzinhos? De ser conivente com o pecado alheio. Cuidado. E aconteceu tudo o que aconteceu e você já sabe a história. Então cuidado. Que o que vai condenar a pessoa, o maior pecado de todos os tempos é o eu. É esse negócio de você querer atribuir a você todas as coisas, você querer ser o centro das atenções, você querer essa vida egoísta de não pensar no próximo, no teu trabalho. Não, mas e se eu for mandado embora? É melhor a mãe dele chorar do que a minha. Salvação é sacrifício. O único que subiu ao céu, que foi salvo, foi Cristo. E sabe o que ele fez para isso? Ele se sacrificou por você. E o único mandamento que ele deixou de dentro de milhares de mandamentos que ele poderia deixar é: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você atribui a você todo esse carinho, todo esse amor, todo esse afeto, toda essa coisa aí que você tem a você, dê para as pessoas isso. Dê para as pessoas isso. Dê para as pessoas isso. Um dos melhores filmes que foram lançados recentemente, aí, uns anos para cá, da Scarlett Johansson e Morgan Freeman, foi o filme Lucy. Ela atingiu um QI acima de 100, a capacidade cerebral acima de 100. E ela perguntou para ele: tá aí, o que eu vou fazer com tudo isso? Ele respondeu para ela: distribui, dê aos outros. Você quer ser salvo? Quer? Você quer ir para o céu? Quer? Você quer estar enquadrado dentro daqueles milhares que João teve uma visão que viu? Você quer? Para com esse negócio de eu. Não dê ouvidos ao que as pessoas estão falando. Porque eu falava para minha mãe recentemente, a pessoa que eu sou maluco por ela. Eu falava para ela, e graças a Deus ela foi muito favorável às minhas palavras. Falei: mãe, antigamente, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 15 anos atrás, não se ouvia falar de psicólogos. Agora o mundo cria uma dependência deles. Por quê? Porque eles falam o que você quer ouvir. Não, você precisa olhar para você. Você precisa se isolar um pouco. Você precisa amar você. Você precisa se preocupar com você. Você não pode consertar o mundo. Você não pode fazer nada pelos outros. Você então, e aí, todo mundo que eu conheço, todas as pessoas, estou generalizando, que eu conheço, que vivem passando em psicólogos, que são dependentes de psicólogos, primeiro ficam dependentes. Por quê? Porque eles falam o que a pessoa quer ouvir. Eles não vão falar o que a pessoa não quer ouvir, senão você vai parar com a contratação deles. E aí eles vão toda hora mostrar o quanto você é importante, o quanto você é valioso, o quanto você... Aí tudo é você. E aí você cria um império para você, um reinado para você. E esquece os outros. Ah, mas eu faço caridade de vez em quando. Você faz com o que sobra. E o que sobra vai para... Antigamente é para cachorro, agora nem cachorro quer mais o que sobra. Então cuidado. Porque o evangelho de salvação não é singular, não é egoísta. E não estou falando nada contra os psicólogos, tá? Eu respeito muito todos. Mas o que eu estou dizendo é que
Sua salvação depende de você cumprir isso. Sair desse eu e começar a ter mais uma visão coletiva. Porque o plano de salvação de Deus não é só para você. Você vai fazer o que no céu sozinho? O plano de salvação de Deus é coletivo e é para todo mundo. Tá bom? Lembra-se sempre de Jacó. Quando ele perdeu um filho, ele perguntou para os outros: cadê teu irmão? Quando ele perdeu o segundo filho, ele perguntou para os outros: cadê o teu irmão? Cadê teu irmão? Beijo a todos. Grava essa palavra na tábua do teu coração. Tchau.